Quase 2 anos de canal, eu falei até de terror, que é um gênero que eu mal assisto, e ainda não tinha falado de romance. Enfim, roda a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos, e no vídeo de hoje eu falo do outro filme que estava atrasado. Se você acompanha o canal, você sabe que tinham 2 filmes que estavam pendentes aqui no pós-créditos, um deles era Mais Forte que o Mundo, e agora eu falo de mais um filme, o primeiro romance aqui do pós-créditos. Até agora eu não tinha falado de nenhum filme de romance, eu estou falando de Como Eu Era Antes de Você. Como Eu Era Antes de Você começa com Will Traynor, que é interpretado pelo Sam Claflin. Ele é um empresário muito bem sucedido que acaba sofrendo um acidente que o deixa paraplégico. E aí desde então ele começa a viver num espaço adaptado ali na casa dos pais, mas precisa tanto de cuidados quanto de uma companhia constante. E é aí que entra a Louisa Clark, interpretada pela Emilia Clarke. Ela é uma menina toda simpática, simples, feliz, positiva, toda inocente, que aceita o emprego para ser companheira e cuidadora do Will, já que ela estava precisando de um emprego. E aí a partir do momento que os dois se encontram, a vida de ambos vai mudar para sempre. Antes de falar qualquer coisa do filme, eu queria fazer aqui uma nota de indignação. Warner, o que foram os trailers desse filme? Por que vocês me contaram o filme inteiro numa versão resumida de 2 minutos e meio no cinema? Acho que nos últimos 2 ou 3 meses, em quase todos os filmes que eu fui assistir, passou o trailer de Como Eu Era Antes de Você. E em todas as vezes que eu vi esse trailer, eu fiquei com a sensação de que eles estavam me contando um pouco demais. E agora que eu vi o filme, eu tive a certeza de que eles estavam fazendo isso. O filme inteiro está nos trailers. E eu não estou exagerando, com exceção dos 10 minutos finais, tem cenas de todos os momentos do filme, que estraga várias surpresas, vários momentos engraçados, vários momentos românticos entre os dois. Tudo já estava no trailer que eu tô vendo ali há 3 meses no cinema. Acho que uma das únicas coisas que eles tiveram a decência de não contar nos trailers é aquele X da questão muito importante do filme, né, que gerou até uma polêmica na época que ele estreou e aquela coisa toda. Inclusive não é a primeira vez que isso acontece esse ano com a Warner. Eu tô falando desde o final do ano passado que todas as cartas na manga de Batman vs Superman tinham sido dadas no trailer, eu não estava errado, e agora aconteceu de novo com esse filme. Até quando esse tipo de coisa vai ser um problema? Mostrar o filme inteiro não ajuda ele a ser vendido. Você consegue mostrar pouco e convencer as pessoas de irem assistir, ok? Agora que eu desabafei, vamos falar do filme. Como Eu Era Antes de Você é um filme básico, é um romance extremamente básico. E não entenda básico como negativo. Ele é básico porque segue a estrutura básica de muitos filmes românticos, principalmente dos últimos anos. Ele tem vários momentos felizes, vários momentos muito bonitinhos, mas lá no terceiro ato você vai estar chorando de soluçar. Tá tudo ali, os clichês estão ali, os tipos de personagens desses filmes também estão ali. Porém, Como Eu Era Antes de Você ganha pontos porque é tudo muito bem feito. Tá tudo ali certinho no ponto. Como eu falei, ser um filme básico de romance não é exatamente um defeito, exatamente por causa disso, porque ele faz tudo direitinho. Como a maioria dos elementos, principalmente da história do filme, já são coisas que a gente viu em outros filmes românticos, o maior trunfo desse filme aqui, que faz ele valer a pena ser visto, é a química entre o casal principal, entre a Emilia Clarke e o Sam Claflin. Os dois estão bons nos seus respectivos papéis, eu vou falar disso daqui a pouco, mas quando eles aparecem juntos ali no filme, nas interações entre eles, os momentos entre os dois, é quando o filme flui melhor. É quando a gente acaba se entretendo com tudo aquilo que a gente está assistindo, porque a química entre os dois é muito boa, eles funcionam muito bem como um casal. O Sam Claflin está bem no papel de Will Traynor. Ele é um ator competente, não tá um negócio inacreditável nesse filme, nem nada do tipo, mas está bem. Mas foi a Emilia Clarke que pra mim roubou a cena aqui nesse filme. Porque assim, nos últimos anos eu tive a chance de vê-la em 2 papéis. Um deles é o mais famoso de todos, pelo qual ela vai ficar marcada, que é a Daenerys em Game of Thrones, em que ela está bem, e em Exterminador do Futuro Gênesis, que ela foi a Sarah Connor e foi horroroso. Mas com base em Como Eu Era Antes de Você, dá pra ver que ela estava péssima como Sarah Connor, porque tudo naquele filme era péssimo e era difícil de salvar. Porque ela está muito bem nesse filme, ela é muito carismática, muito divertida, você consegue se relacionar com o personagem, você simpatiza com ele muito rápido. Ela é aquele tipo de personagem que a gente simpatiza tanto que fica imaginando como seria ser amigo dela. Do resto do elenco, ninguém chega a se destacar muito. Charles Dance e Janet McTeer interpretam aí os pais
pais do Will. Eles estão bem no filme. Eu achei principalmente no começo que a mãe dele ia ser um pé no saco pra personagem da Emilia Clarke, mas não foi o que aconteceu, eles são tranquilos. Já a Jenna Coleman e o Matthew Lewis interpretam aí tipos clássicos de filmes românticos. A Jenna Coleman interpreta a irmã da Louisa Clarke, que é a irmã, melhor amiga, confidente, que solta piadinhas sobre a Louisa, e as duas dão risadas e é sempre legal. Todo filme romântico tem uma personagem dessas, aqui não é diferente, e assim como acontece com o casal protagonista, o diferencial é exatamente o carisma da Jenna Coleman. A química entre ela e a Emilia Clarke também é muito boa. Diga-se de passagem, Daenerys e Clara Oswald, irmãs e melhores amigas num filme. Que conceito. Por outro lado, já não deu pra engolir muito bem o personagem do Matthew Lewis, é o Patrick, namorado da Louisa. E não deu pra engolir não por ele ser um chato de galocha na história, mas é porque ele é o namorado de uma protagonista que vai conhecer alguém diferente e apaixonante. Então, obrigatoriamente, ele precisa ser um babaca que só pensa em si mesmo e não dá atenção pra ela. É um personagem muito manjado, e o fato dele ser tão irritante me faz pensar que ele não precisava estar ali. E realmente, assim, se você tirar esse personagem, não faz tanta falta na parte mais importante da história. A trilha sonora é muito bem escolhida, tem várias baladinhas românticas, músicas pop, todas elas funcionam muito bem, mas tem ali os probleminhas, né? O filme ele tem alguns excessos, algumas cenas que começam do nada e vão pra lugar nenhum, algumas que são legais, mas que poderiam ser tiradas ali e não fariam falta no filme. São esses momentos que acusam que a roteirista do filme também é autora do livro, porque eu tenho certeza que tem algumas ceninhas mais engraçadas ou um ou outro encontro deles que seria encurtado ou que seria completamente cortado se o roteiro estivesse nas mãos de uma roteirista já profissional, que consegue ver o que funciona ou não pro cinema. Então tem esses excessos ali, mas no geral são excessos até que perdoáveis, porque como eu disse no começo, é um filme de romance ok. Assim, o roteiro e a direção eles não são ruins, passam bem longe disso, mas também não são fortes concorrentes ao Oscar. Eles estão ali, eles fazem o seu trabalho de forma eficiente, acertam na maior parte do tempo. E eu disse na maior parte do tempo, porque principalmente no terceiro ato, pra mim, rolou um problema um pouco sério com um dos principais plots do filme. Eu não vou dar spoiler do que é, se bem que a essa altura do campeonato todo mundo que queria ver o filme já viu. Quem não assistiu provavelmente já sabe, porque isso rendeu uma polêmica na época que o filme estreou, virou hashtag de Twitter e tudo. Mas a questão é que o terceiro ato lida com um tema extremamente delicado, que rende muita discussão, que rende muita polêmica até hoje. E assim, o filme rendeu tanta polêmica que a autora veio a público, explicou qual que era a intenção dela, qual foi a mensagem que ela quis passar. E assim, eu consegui entender essa mensagem no filme, muita gente conseguiu entender essa mensagem no filme. O problema é que o filme é muito desleixado na forma de passar ela. É uma coisa complicada, uma questão delicada, que na maior parte do tempo fica em segundo plano na história. E aí quando essa questão se torna inevitável, a sensação que eu tive pelo menos, é que não desenvolveram o suficiente aquela história, não desenvolveram o suficiente o personagem do Will, pra gente conseguir entender exatamente por que que isso tá acontecendo. Porque aparecem vários caminhos ali que apontam uma direção diferente da do final do filme. Mas no fim das contas acaba acontecendo o que estava sendo antecipado mesmo. Só que eu achei que faltou trabalhar um pouquinho melhor nisso, faltou se aprofundar, faltou entender melhor o personagem, fazer o espectador entender melhor o personagem, a situação, exatamente pra não rolar o que acabou rolando na época da estreia. As pessoas entendendo coisas erradas, a mensagem acaba sendo entendida de maneira equivocada e gerar essa polêmica toda. Pelo que eu sei, eu não li o livro, mas quem leu diz que essa questão do final é muito melhor trabalhada no livro, é mais aprofundado, o personagem do William ele é muito mais aprofundado no livro e o final ele é bonito pra todo mundo. Ele não é que nem no filme, que ele foi bonito pra alguns, mas soou um pouco esquisito pra outros. Eu não achei que soou ruim nem negativo. Como eu disse, eu consegui entender a mensagem que ela quis passar, mas eu também consegui entender porque teve tanta gente que ficou indignado com o filme, porque toda essa questão é tratada de uma maneira muito estranha. Eu achei que é algo muito delicado para ser tratado da forma superficial que foi. Merecia um cuidado a mais. Talvez isso fosse outra coisa que pudesse ser muito melhor trabalhada se tivesse ali uma roteirista de cinema experiente para trabalhar em cima do filme. Mas enfim, tem essa questão que é bem complicada ali no terceiro ato do filme, mas antes disso virar o foco, o romance e o humor que acontecem ali nos dois primeiros atos fazem valer a pena assistir o filme. Como eu era antes de você, não vai ser um dos grandes filmes do ano, mas é um filme bacana, é um filme bem feito, um filme que consegue fazer rir e chorar, por mais clichê que seja essa frase, é verdade, o humor dele é eficiente, as piadas funcionam e ele também emociona. A Emilia Clarke rouba a cena com um show de carisma, está com uma química excelente, tanto com o Sam Claflin
quanto com a sua irmã em cena, Jenna Coleman, o filme derrapa um pouquinho nos excessos e na forma meio superficial que lida com uma questão tão importante na sua história. Mas no geral é um filme de romance que vai agradar todo mundo que gosta do gênero e talvez acabe surpreendendo quem não liga ou não gosta. No fim das contas, Como Eu Era Antes de Você é um filme nota 7. E este foi mais um pós-crédito. Se você já assistiu o filme, comente aqui embaixo o que você achou de Como Eu Era Antes de Você, para ter aquele debate bacana aqui nos comentários. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!